Então, irmãos, nós vamos ler Romanos 1, do 8 ao 15, tá bom? A versão que nós estamos utilizando é a ARA, Almeida Revista Atualizada. Vamos lá, então. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Amém, amém. Irmãos, eu vou fazer a mesma coisa semana passada. Vamos ler em outra versão. Samara, sua Bíblia qual versão? NVI? Tá, pode ser. Sim. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Amém, amém. Irmãos, nós olhamos para esse texto e aparentemente, né, a gente observa que talvez só seja uma apresentação aqui, uma introdução do desejo de Paulo, porque essa carta de Romanos é uma carta que tem uma introdução muito grande, então ela vai até o 17. Mas aqui Paulo parece que divide em duas partes essa introdução. Então de 1 a 7 ele vai falar já diretamente de quem ele é e qual foi o chamado dele. Então parece que Paulo está dando a carteirinha dele aqui, o currículo, está falando: eu sou apóstolo chamado por Deus para uma coisa, para o Evangelho de Cristo. Então Paulo se apresenta dessa maneira e ele vai dizer que o Evangelho ele foi dado por Deus, não foi por nenhuma outra pessoa, foi por Deus, onde lá no início para os seus profetas. Então Paulo está falando a respeito dele, dizendo que o Evangelho foi dado, né, por Deus aos profetas nas Sagradas Escrituras, e ele está falando que o Evangelho diz respeito ao seu Filho, Cristo Jesus. E esse Evangelho que foi dado por Cristo, é por meio dele que a gente recebe graça, apostolado, que semana passada eu falei sobre o aspecto de missão, e ele fala que o propósito é chamar os gentios, para quê? Para a obediência da fé, a obediência que é vivida, expressada por meio da fé, a obediência que é fortalecida por meio do Evangelho. Então Paulo descreve tudo isso e ele repete novamente que nós, os gentios, fomos chamados para ser de Cristo Jesus.
para sermos santos. E ele dá graças a Deus. E aí ele vai falar então, antes de tudo, então primeiramente, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus, e ele vai então discorrer mais uma vez sobre o seu desejo de estar com os irmãos em Roma. Então a gente vê nesse primeiro trecho, do 1 ao 7, Paulo dando essa introdução do que é o Evangelho, do conteúdo desse Evangelho, do fruto desse Evangelho. Eu não sei se todos lembram, mas a gente falou aqui o que é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem a respeito de quem? Do Filho. E esse conteúdo, ele vai falar sobre o Filho que foi morto, sobre a inauguração dessa nova era dada pela ressurreição de Cristo. Ele vai falar desse conteúdo, ele vai falar do fruto desse Evangelho, que é o chamado aos gentios. O que resultou o Evangelho? Chamado a todos nós a fazermos parte desse corpo. Quando nós olhamos para Êxodo, quando nós olhamos para o povo hebreu, Deus está constantemente convidando o povo para quê? Para ser seu. Se vocês forem obedientes, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão meu povo, particularidade, né? E aqui Paulo está estendendo novamente o convite, que o Evangelho nos chama para ser parte, ser de Cristo. O apóstolo Pedro vai falar, acho que é na sua segunda carta, 2 Pedro, ele vai falar que Deus nos chamou para ser participantes da sua natureza divina. Então o Evangelho é um chamado para nós, não para fazer algo, mas para sermos parte do corpo. E aí Paulo, ele vai então, nessa segunda parte, do 8 ao 15, eu vou falar do 8 a 15, irmãos, porque do 16 ao 17, a gente vai ficar ali, né, para destrinchar muita coisa. Então, a partir dessa primeira introdução, Paulo, ele vai demonstrar então o seu interesse e o desejo de compartilhar também esse Evangelho à igreja de Roma. Então é isso que quando a gente leu aqui por 2 vezes, fica perceptível que Paulo está interessado em trazer esse Evangelho então para quem? Para a igreja de Roma. E não só trazer o Evangelho, ele tem um desejo muito específico. Ele fala de obter algum fruto, não só no meio de vós, mas também entre os gentios. É isso que Paulo está falando. E Paulo então traz o seu sentimento para essa carta. Então parece que isso aqui é só mais Paulo se apresentando, parece que é só Paulo tentando, né, fazer uma boa introdução para começar então a discorrer as doutrinas, aquilo que ele acredita, né, todo o conteúdo que ele quer despejar aqui para a edificação da igreja de Roma. Na verdade, Paulo está trazendo o seu sentimento para a carta, e ele está dizendo que ele se sente de fato responsável de ir em Roma. Para quê? Para fortalecer esses irmãos. Então Paulo descreve que seu interesse é de fato, pelo fato de ser devedor dos gentios. E a gente viu semana passada que a carta de Romanos, ela é escrita prioritariamente, majoritariamente para os gentios. Existia uma parcela de judeus sim, mas a maioria do público dessa carta são os gentios. Então Paulo, ele se sente em débito para com os gentios, pelo fato de quê? De ser portador da mensagem. Então Paulo vai falar no versículo 1 que a ele foi confiado o quê? O Evangelho. Então eu, Paulo, escrevo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Paulo é esse cara que se sente responsável pelo Evangelho. Então, talvez nesse texto aqui a gente não vá extrair do 8 ao 15 tantos pontos doutrinários como em outros trechos dessa carta, mas nesse trecho a gente vai abordar aquilo que Paulo ele despeja como o sentimento dele para esse povo, para essa igreja, e mostra como que ele de fato quer se envolver com essa igreja que para ele também é madura. Vamos discorrer então a respeito disso, tendo essa breve introdução. Então o versículo 8: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós,
porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé. Em outra versão, Samara, esqueci que você é minha ajudante de hoje. É assim, a gente vai se empolgando, a gente vai esquecendo dos outros, entendeu? Leia pra gente aí no NVI. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Então, Paulo dá graças a Deus, né? Aqui, quando ele se apresenta, então ele dá graças a Deus por essa igreja em Roma. E qual que é a fama dessa igreja em Roma? A fé. Engraçado, né? Dá para ver que é o cumprimento exatamente daquilo que está falando. Né? Exatamente. Eles são o próprio testemunho de que a fé alcançou os gentios. Exato, exatamente. Então, aqui, alguns missionários da igreja primitiva, se você vai ler algumas histórias, eles compartilhavam o fato da igreja em Roma não ter se ajoelhado ao império, numa cidade, numa capital em que a cultura era totalmente assim, devassa e contrária a tudo que o evangelho prega. O centro de muitas filosofias, o centro de muitas religiões. De repente, Paulo está falando assim: todo mundo é proclamado a vossa fé. E claro, Paulo não está falando de todo o planeta Terra. Paulo está falando que no meio da igreja, todos falam da vossa fé. Imagina o interesse de Paulo em estar com irmãos que são maduros, que em todo lugar o fruto da fé deles é compartilhada, é evidenciada. Paulo então, ele está interessado em estar com esses irmãos. E ele dá graças a Deus por esses irmãos. Graças a Deus, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Então isso mostra o tanto que Paulo está se identificando com essa igreja. Vocês vão perceber nesses versículos que nós vamos discorrer aqui, que Paulo ele está se envolvendo. Então aqui ele dá graças por isso. E ele vai continuar, versículo 9. Eu vou ler, tá, Samara? Não, vou deixar você ler. Eu ia ler aqui a outra versão, vou ler a outra versão e você lê a outra versão. A versão da versão. Versículo 9 ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Irmãos, Paulo, ele está expondo aqui que o seu desejo, ele não vem, o seu desejo de ver, de visitar essa igreja, não vem de uma vontade isolada, de uma vontade de fazer apenas uma viagem missionária. Amém. Irmãos, me perdoem, hoje eu vou entrar em assuntos polêmicos. O desejo de Paulo não vem de simplesmente, quero conhecer essa igreja, porque ouvi falar que a fé deles é uma referência. Não, Paulo está falando que o interesse dele vem de onde? Vem de um desejo que nasceu na intercessão. Ele fez menção dessa igreja em oração. Então Paulo está se identificando, cada vez mais Paulo vai mostrar essa identificação. Eu não só ouvi falar da vossa fé, mas eu orei por vocês. E meu desejo de visitar não é só pela fé que foi anunciada, é porque no meu coração eu tenho clamado por vós. Então Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Roma, motivado sim pela proclamação da fé deles, mas que também não foi somente o desejo de repartir um dom, como diz no versículo 11, de colher um fruto, como diz no verso 13, e de ser edificado, como diz no verso 12. Todo o desejo de Paulo é fortalecido pela intercessão de Paulo para com essa igreja. Paulo diz no verso 11 que eu quero compartilhar um fruto. Quero compartilhar, na verdade, um dom, não é nem fruto.
ele vai dizer no verso 12 que ele quer ser encorajado mutuamente. No verso 13, ele quer colher fruto. Mas todo esse desejo da parte de Paulo nasce de um lugar de oração. E quando a gente fala de intercessão, eu não sei se todo mundo já viu o original da palavra intercessão, que é paga, que é se colocar no lugar do outro. Paulo se coloca nesse lugar para interceder por essa igreja, porque ele ouviu falar dessa fé. Então eu fico imaginando que Paulo não orou por essa igreja. Senhor, fortaleça-os. Então hoje nós percebemos, irmãos, muitos movimentos que são gerados pela necessidade e não pela identificação do coração. Nós percebemos, irmãos, que muitos movimentos e tarefas, elas são geradas pelas demandas, mas elas não foram apresentadas a Deus ainda. Ninguém derramou lágrimas por ela ainda. Então Paulo não está interessado aqui em nenhum momento da carta. Você vai ver lá no capítulo 12, no 14, Paulo falando de algumas virtudes, mas lá envolve os pobres. Mas ele não está interessado aqui em Roma em ajudar os pobres de Roma, mesmo que isso seja importante. Paulo não é movido pelo desejo, de resolver o problema de Roma, o problema cultural de Roma. Paulo não está interessado em acabar com a injustiça que acontece em Roma. Paulo é movido por um desejo da identificação com esse povo. Antes de escrever essa carta, Paulo fez menção, Paulo intercedeu, Paulo orou. Irmãos, quantas vezes antes de fazermos algo, por mais que seja legítimo, nós apresentamos isso a Deus? Atos, mas é demais também, né? Isso eu, né, irmão? Para te convencer de algo. Mas a gente olha para um dos homens que mais se identificou com Cristo no Novo Testamento. E antes de fazer algo, ele fala lá na sua carta a Timóteo: antes de tudo, orem. E ele está falando aqui que eu fiz menção de vós. Então, irmãos, a gente vê movimentos missionários. E eu vou falar, por que eu vou falar de movimento missionário? Porque o contexto de Paulo é missional. A viagem que Paulo desejava fazer era missionária. E por isso que eu vou trazer esse contexto. Porque a gente vê movimentos missionários que, apesar de válido e necessário, mas não são, na maioria das vezes, ou quando a gente conversa com pessoas que estão envolvidas nesses movimentos, eles não são gerados por uma identificação com a causa de Cristo, mas eles são motivados por causa humana. E apesar de válida, não é a causa de Cristo. Irmãos, isso é uma linha muito fina para a igreja. Muito fina. Porque o chamado de Deus que Paulo expressa é para ser, não é para fazer. E eu vou parafrasear Michel Duxstrada no seu livro Cultura de Oração: o ser precede o fazer. Então, irmãos, isso é muito sério. Então nós vemos pessoas que estão encorajadas, impelidas pela justiça própria, mas não pelo coração de Deus. Existe uma história de Charles Spurgeon, que uma das pessoas da equipe dele de evangelismo chegou nele e falou: olha, eu não estou conseguindo ganhar pessoas para Cristo, eu não estou conseguindo, quando eu prego, ganhar almas para Cristo. E ele falou: experimente chorar. O que Spurgeon estava querendo dizer é que não é só saber o que você vai falar, isso precisa ser gerado no seu coração. Por isso que muitas vezes
o passo antes de se iniciar a pregação do Evangelho é oração, né? Nem muitas vezes, precisa ser a pregação. Nós precisamos identificar para quem o Evangelho precisa ser pregado. Entende? E Paulo ele está nessa situação. O desejo dele aqui não é porque todo mundo precisa ouvir o Evangelho. Não, é porque esse desejo nasceu de um lugar de oração, de um lugar de identificação com o coração de Deus. Então a missão de Deus precisa nascer no nosso coração primeiro. E uma mostra de que a missão de fato feriu o nosso coração é se intercedemos por ela ou não. Então, irmãos, nós vemos que Paulo, ele não está fazendo nada aqui desconectado, por acaso. E a gente vem para o verso 10. Ele vai dizer que em todas as orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, seja oferecido aqui uma boa ocasião para ele visitar os de Roma. Lê para nós, Samara. Em minhas orações, peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então Paulo, ele deixa claro o motivo pelo qual ele orava. Para que, se fosse da vontade de Deus, ele iria visitá-los. Entende, irmãos, que o parâmetro não é se o Nordeste precisa de Deus. Irmãos, o Centro-Oeste, o Sudeste, tudo, em todas as regiões. Mas Paulo apresenta aqui o motivo da sua oração, para saber se é da vontade de Deus. Então Paulo não está orando só para visitá-los, para abençoar sua viagem. Paulo está pedindo pela vontade de Deus. E aqui a vontade de Deus que ele está orando é o quê? Para que Deus deixe ele ir a Roma. Irmãos, o desejo de Paulo de ir para essa igreja é tão grande que ele repete isso em mais 3 versículos. Ele fala no verso 10, ele fala no verso 11. Lê o verso 11, Samara, por favor. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Anseio vê-los, versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Paulo está com um profundo desejo de ir para essa igreja, de ir visitá-los. Mas existe um parâmetro aqui que é a vontade de Deus para ele. Abre aí Romanos 15, do versículo 17 ao 22, Samara, lê para a gente. Romanos 15, do 17 ao 22. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Paulo está dizendo que foi impedido de chegar até Roma porque ele estava numa missão de construir sobre o firme fundamento, que é só um, Cristo Jesus, e que a ele foi confiada essa mensagem. Paulo, ele está se colocando num lugar de tamanha responsabilidade, que ele está falando, a mim foi confiado, então eu não posso ir agora, porque eu estou resolvendo um BO aqui. Então, irmãos, Paulo, ele não se move por um desejo de necessidades que os nossos olhos enxergam. Paulo se move por uma plena vontade de Deus, é isso que ele está clamando.
Então Paulo, ele não impõe suas vontades a Deus. Deus, olha, eu tenho uma viagem a Roma, abençoa aí. E a gente vai perceber que em muitas vezes Paulo fala que o que o impediu foi a vontade de Deus, foi o diabo, foi circunstâncias. Então Paulo, ele não está colocando diante de Deus e fala assim: Senhor, abençoa aí, faz o que eu quero. Imagina, irmãos, Paulo, o homem que está dizendo que a mim foi confiado o evangelho aos gentios, ele não confia no seu título, ele não confia na sua própria afirmação, ele não confia nas suas estratégias, no seu conhecimento, ele não confia em nada disso, nem no seu próprio apostolado. Paulo se submete à vontade de Deus. Filipenses 1, 23 e 24. Thaís estava falando desse versículo hoje. Irmãos, Paulo estava mergulhado nisso, na vontade de Deus. Olha o que ele diz a essa igreja. Filipenses 1, do 23 ao 24. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Irmãos, convencido disso. Quem convenceu Paulo, irmãos? Eu poderia estar na glória, eu poderia estar desfrutando de Cristo lá, um corpinho glorioso. E Paulo, mas eu fui impedido. Mas não é isso. Sabe o que eu lembro aqui da oração de Cristo no Getsemane? Pai, oro para que de mim seja, passe esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. Irmãos, isso é muito poderoso. Mas qual era o objetivo de Paulo para ir em Roma, de tão especial que é? Versículo 11, ele vai dizer: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Leia aí, Samara. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Para fortalecê-los. Paulo então está dizendo que a vontade dele é repartir com aquela igreja um dom espiritual. Mas, irmãos, Romanos 12, versículo 6, vai dizer que Deus repartiu o dom ou os dons a cada um. 1 Coríntios 12 vai falar sobre os dons que vêm da parte de Deus. Efésios 4. Mas como que Paulo se atreve a falar que ele vai repartir algum dom? Como que Paulo se coloca nesse lugar de falar que eu vou repartir dom com vocês? Paulo, ele está falando de bênçãos espirituais. Aqui Paulo, ele está querendo dizer que as habilidades, a pregação, aquilo que o Espírito confiou a ele, isso ele quer repartir com vós. Isso ele quer repartir com a igreja. Aquilo que, o encargo que Deus colocou sobre Paulo, isso eu quero repartir com vós. E tem um desejo de Paulo, para que o dom espiritual, as bênçãos espirituais, aquilo que Deus colocou sobre mim, para vocês seja motivo de fortalecimento. Fortalecimento. Paulo, ele não fala um dom específico aqui. Por quê? Porque ele está esperando conhecer as necessidades da igreja, para então repartir. Mas ele expressa o desejo, que é de fortalecer os irmãos em Roma. Mas Paulo, ele entende que talvez essa afirmação dele seja um pouco egoísta. Por quê? Porque ele acrescenta mais uma
sentença aqui. Ele não é que ele está corrigindo o que ele está falando, mas ele está acrescentando algo. Versículo 12. Aliás, lê o 11 e o 12, Samara. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu estou querendo ir aí para repartir um dom com vocês, para fortalecê-los. Espera aí. Aliás, não só fortalecer vocês, mas eu também quero ser fortalecido. Eu não só quero dividir com vocês, encorajar vocês, não quero só fazer com que vocês tenham mais esperança, coragem, alegria, mas eu também quero ser fortalecido, quero ser encorajado por vocês. Então Paulo, ele tem um sincero desejo de conforto, descanso e encorajamento mútuo. Paulo deseja encorajar a fé dos irmãos em Roma e também ser encorajado. Paulo não só quer repartir um dom espiritual, bênçãos espirituais, como também quer receber bênçãos da parte da igreja de Roma. E seu apostolado não o isola da necessidade de submissão uns aos outros. Filipenses 2, versículo 3. Leia, Samara. Me ajudante. 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Próprio Paulo está falando: se submeta ao seu irmão, considere o seu próximo superior a você. Então ele entende o que ele está falando. Isto é, para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos mutuamente encorajados. Irmãos, olhando para esse contexto missional de Paulo, nós temos uma responsabilidade para com os outros. Nós temos como igreja responsabilidade com o nosso irmão, sim ou não? Deus mandou fazer discípulos, sim ou não? Vocês estão aí, irmãos? Obrigado. Deus chamou uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas, sim ou não? Amém. Mas Deus não nos pôs em uma posição acima deles. Deus não nos colocou num lugar acima deles. Estava conversando isso ontem com uma ovelha. Deus não colocou o pastor para ser um cara fera, que ninguém tem acesso, que ele é o oráculo de Deus. Paulo está aqui se submetendo aos irmãos, falando: eu também preciso ser encorajado. O homem que foi chamado para ser apóstolo pelo próprio Deus, e a ele foi confiado a missão, o evangelho para os gentios. Ele está falando para que vocês também me encorajem. Irmãos, nós precisamos servir uns aos outros, ser o menor de todos, não buscar a preeminência, não buscar aquilo que faz bem ao meu próprio ego. Filipenses 2, Paulo vai começar descrevendo isso, que nada façais por protagonismo, por egoísmo, desejo próprio, nada façais por isso. E aí ele vai finalizar, irmãos, colocando a linha lá em cima: mas tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Independente das nossas tarefas no corpo, irmãos, das nossas responsabilidades, tanto o pastor, o discípulo, o irmão mais velho, todos devem se submeter uns aos outros na mesa. A mesa é um lugar que nos torna iguais, o púlpito não. A mesa nos torna semelhantes. A plataforma, não. Então, irmãos, todos nós devemos nos submeter uns aos outros, do novo convertido ao maduro, do pastor ao que ouve, o que é cuidado.
todos devemos nos submeter uns aos outros. E Paulo está expressando com a própria vida aqui, que eu também desejo ser encorajado por vós. E versículo 13 ele vai dizer: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Samara, por favor. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Irmãos, Paulo novamente está aqui fortalecendo o desejo de ir ter com os irmãos em Roma. E Paulo, ele tem um interesse: eu quero colher frutos, tanto na igreja como entre os gentios. Paulo traz aqui o seu desejo nessa missão, a pregação do evangelho aos gentios. Essa é a missão de Paulo, e ele não se aparta dela. Ele deseja pregar o evangelho, pois a ele foi dada essa missão. Queria tanto encorajar os irmãos em Roma, como também evangelizar os gentios. Então isso mostra um pouco da nossa missão como igreja: fortalecer e evangelizar, encorajar os da fé e trazer consolo e trazer esperança para os de fora. Mas, irmãos, por que Paulo ele tem esse desejo de pregar? Por que Paulo ele é tão impelido a pregar o evangelho? Versículo 14 ele vai dizer: porque eu sou devedor. Porque eu sou um devedor, tanto para os gregos como os bárbaros, tanto os sábios como os ignorantes. Dê para nós, Samara, por favor. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se sente devedor, não em relação a Deus, porque Deus me salvou, Deus estendeu sua graça, agora eu devo a Ele. Impossível pagar a conta que Deus pagou. Impossível. Mesmo que Paulo ganhasse todos os gentios da terra, não pagaria a conta. A ideia de devedor de Paulo aqui, eu quero te explicar. Espero que você não se confunda, porque eu demorei a entender. Vamos lá. O Júnior tem que pagar a Samara. O Júnior vai pagar R$1.000 para a Samara. E aí ele fala assim: amém, passa o Pix. E aí, não, vou colocar eu como o cara que vai receber o dinheiro. É melhor. Não, brincadeira. Então, o Júnior tem que pagar R$1.000 para a Samara. E ele fala assim comigo: falei com a Samara, certo? Vou passar R$1.000 para ela, mas vou te passar aqui. E aí quando você vê ela, você entrega, ok? Beleza. O Júnior vai virar para a Samara e vai falar assim: o dinheiro está com Atos, cobra ele. Ninguém nunca passou por isso, né? Ninguém nunca passou por isso, né? Aí beleza. Aí a Samara me vê e fala assim: Atos, cadê meu dinheiro? Quem que está devendo quem aqui? É o Júnior que está devendo a Samara? Não, é eu que estou devendo a Samara. Agora, vamos imaginar o seguinte: o Júnior, olha o exemplo, porque é Cristo. E aí, eu sou Paulo. Só melhorando. Então, Jesus, Paulo e gentios. Precisa se converter. Gentios. Então, Jesus chega em mim e fala: olha, esse é o evangelho. Olha, essa é a revelação de Cristo. Olha, esse é o conteúdo do evangelho que foi confiado aos profetas no Antigo Testamento. O evangelho não começou agora. O evangelho vem desde a criação. É aquilo que Deus prometeu a Eva, que da semente da mulher viria aquele que ia pisar a cabeça da serpente. E com Abraão ele faz uma aliança e diz: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele vai prosseguindo. Aqui Paulo fala que Jesus, aquele que é da descendência de Davi, da semente de Davi, e Deus fez a promessa a Davi dizendo que o seu trono nunca será retirado.
O seu trono será para sempre. Porque ele estava falando de Cristo. E aí, Jesus me confiou o evangelho. Eu olho para os gentios e falo: não tem como eu guardar essa mensagem para mim, porque eles são os alvos desse evangelho. Eles são o alvo dessa mensagem. Paulo, ele percebe o poder dessa mensagem e ele se sente indigno de guardar para si. Paulo, ele se sente devedor a todos os gentios, pois essa mensagem do evangelho é a solução para o universo. Essa mensagem do evangelho é que vai realinhar o cosmos. Não tem como, irmãos, a igreja não sair para fora e não pregar o evangelho, pois a mensagem que ouvimos e recebemos não diz respeito a nós somente. A mensagem do evangelho não é para o nosso próprio conforto. A pregação do evangelho gera em nós e precisa gerar inconformidade com o nosso estado, nosso caráter, nosso estilo de vida. Por isso nós não conseguimos reter isso para nós, porque o mundo precisa. Esse é o crivo da missão. Esse é o crivo da missão. E a motivação de Paulo, irmãos, para a pregação do evangelho é muito linda. No versículo 5, ele vai descrever, desse mesmo capítulo, ele descreve que é por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Por amor a Cristo. Por amor à causa de Cristo. Irmãos, não é porque o mundo precisa melhorar, não é porque a prostituição precisa, cessar, não é porque a fome precisa acabar, não é por causa que os órfãos precisam de paz, irmãos, não é porque a taxa de crime precisa cair, é para a glória e o louvor do nome de Cristo. É para a glória e o louvor do nome de Cristo. Irmãos, porque essa mensagem é o que traz redenção à terra. Essa mensagem é que vai transformar os lugares mais sombrios e escuros dessa terra. Não é o seu projeto social, não é a sua sede de justiça. Jesus fala que quem tem sede de justiça vai ser saciado. Mas saciado aonde, irmãos? Quando Ele vier, Ele vai vingar. Atos, mas o que eu faço com isso? Prega o evangelho. Precisa de cesta básica? Ok, damos cesta básica. Mas isso não mata a fome dele. A mensagem do evangelho vai apresentar o pão que mata a fome, a água que mata a sede. Aleluia. E nós chegamos então ao último versículo aqui dessa nossa jornada, versículo 15. Vou ler o 14 e 15. Então ele diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Vem para nós, Samara, por favor. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Estou disposto, estou pronto a anunciar o evangelho a vocês. Paulo, ele se coloca: eu estou pronto, eu estou aqui, no lugar para anunciar o evangelho a vós. E por que Paulo faz isso? Olha a declaração de Paulo no versículo 14. Ele vai dizer: sou devedor. No versículo 15, o que ele diz? Estou pronto. E no versículo 16, ele vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Irmãos, Paulo se sente devedor quando ele conhece a mensagem. Ele está disposto, porque essa mensagem gerou nele transformação, e ele não se envergonha mais, porque ele é o poder, o
o mesmo poder que transformou ele, o mesmo poder que transformou a igreja, ele não se envergonha. Irmãos, e todas essas afirmações que esses versículos trazem para nós, muitas das vezes, nós olhamos para nós e nós não sentimos o sentimento da dívida. Nós olhamos para esses versículos e parece que a gente não está disposto a pregar o Evangelho. Olhamos para essas afirmações e parece que a gente se envergonha do Evangelho. Isso é um triste diagnóstico do nosso estado. Não nos sentimos parte disso. Não é um dever nosso. É um dever do Ministério de Missões. Então, é de toda a igreja. Não, eu não estou disposto não. Deixa eu construir meu império. Louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Eu me envergonho do Evangelho. Então você precisa experimentar poder. O Evangelho precisa te alcançar. O Evangelho precisa alcançar todos nós. 1 Coríntios 15, Paulo vai falar assim, permaneçam no Evangelho. A gente reluta em pregar o Evangelho. A gente reluta em ser testemunho de Cristo. A evangelização, ela não é esse ministério à parte de alguns. Uns têm dons, outros não. A evangelização, a pregação do Evangelho é uma missão da igreja. É uma obrigação daquele que foi transformado por Cristo. Por isso que a gente fala, aquele que aceitou Jesus semana passada, essa semana já pode pregar, porque ele experimentou o poder de Deus. Irmãos, imagine que Paulo, naquela capital dos horrores, naquela capital que eu acredito que quando Paulo está falando lá em Éfeso, na plenitude dos tempos, ele está falando de tudo evoluiu. E Roma era uma dessas cidades, tudo evoluído, o centro de muitas religiões, filosofias e loucura que todo mundo sabe. E ele fala, eu não me envergonho. Paulo poderia e teria motivos para se envergonhar diante daquele símbolo de poder. As pessoas desejavam ir para Roma, para turismo, para muitas outras coisas. Mas quem era esse homem que queria visitar a capital de Roma e disse que tinha algo para falar para a gente? Quem que era? Então, irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho, ele é o poder. Então, quando ele é o poder, quando ele opera em nós, nos sentimos devedores. Quando ele é o poder que transformou o nosso interior, nós estamos dispostos a pregar tempo fora de tempo. Quando ele é o poder que transforma o nosso interior, eu não me envergonho do Evangelho. Para que se expor? Para que passar vergonha na cidade que tinha tanto glamour? Para que você vai, sei lá, abrir uma célula no seu campus universitário? Para que você vai falar de Deus no seu trabalho? Para que você vai ser o certinho da sua turma, dos seus amigos? Para quê? Porque eu sou devedor de que o Evangelho que me alcançou é o que vai alcançar todo o universo. Irmãos, última coisa que eu quero falar em relação a isso é que a igreja tem uma dívida para com o mundo, e essa dívida é a pregação do Evangelho. A dívida da igreja para com o mundo é a manifestação do poder de Deus por meio do Evangelho.